Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Vamos envolver a nossa irmã Narumi, que irá fazer nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, mestre, amigo, sol que ilumina e aquece os nossos corações, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudar essas lições tão grandiosas que André Luiz e o nosso querido Chico trouxeram para nós. Lições essas que merecem ser estudadas com afinco, com determinação, para que possamos, Senhor, entender um pouco mais do mundo espiritual e a sua influência no mundo carnal. Agradecemos pela oportunidade de estar aprendendo essas lições ainda encarnados e que possamos fazer jus e nos esforçarmos para que no nosso dia a dia possamos melhorar cada vez mais. Te agradecemos, Senhor, porque isso demonstra a Tua misericórdia para conosco. Esses conhecimentos são verdadeiros tesouros dos céus que nos envia para que possamos enxergar como um farol em meio à escuridão da nossa ignorância. Agradecemos, Senhor, por mais um estudo. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, vimos a Odila procurar o Clarencio, o André Luiz e o Hilário para pedir ajuda para o Júlio, que ela disse que ela já tinha tentado tudo quanto foi possível, junto com a Blandina, junto com a Mariana, e nada. E todos diziam que o melhor recurso para ele era a reencarnação. Então ela foi falar com o Clarencio se a possibilidade de ajuda nesse mistério. Porque o Clarencio disse para ela, né, que o corpo físico funcionaria como um abafador da moléstia da alma. E que, como ela tinha, né, amigos para ajudar nesse retorno, então eles vão ajudá-la no retorno do Júlio. Ela foi pedir isso. E foi interessante quando ele disse, olha, ela não tem um grupo de amigos, ela não fez esse vínculo, né? Ela esteve ali muito vinculada à família, né? A família, ela acabou... Lembra, Augusto? E quando se fala da necessidade realmente da gente estender, não ficar ali só vinculado ao grupo familiar, né? Estender, fazer novos amigos, seguindo a orientação de Jesus quando nos manda angariar amigos, não é verdade? Então vamos entrar no capítulo 28, é o início, né? Intitulado Retorno. Vamos nós que Jesus nos conduza. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável. No entanto... Ou seja, vai ser super light a reencarnação dele? Não. Olha o tanto de reencarnações para suprir, corrigir o mal feito lá atrás. Ele passou pelo afogamento, agora vai passar pela Intoxicação.
E não vai ser light, ele vai querer ficar, mas não vai poder. Não vai poder, que é para poder Então, valorizar. Vai ser uma encarnação curta de novo. É sempre assim, sabe, gente? Sabe aquilo que a gente muito quer, sofre porque não tem? Quase sempre foi o que não valorizamos quando tínhamos. Aí a gente vem numa situação de ter que ficar sem para poder valorizar. Às vezes a gente não valorizou a maternidade, aí a gente vem sem poder ter a maternidade. Às vezes a gente não valorizou a família, a gente vem sem ter família. Às vezes nós não valorizamos o próprio casamento, vem sem ter o casamento. Então, ou seja, a gente acaba vivendo, e isso não é assim. Não é o fato de você estar solteira, não, ou solteiro. É o fato de você sofrer por isso. Tem gente que adora estar solteira, né? Então é o fato de você sofrer. Se isso te traz dor, te traz um sofrimento, isso versus é igual expiação. Igual Júlio, quer ficar, não pode. Processo então, de expiação. Quer um casamento feliz? Não apatia é bala. Não tem como. E mostrando significativa expressão fisionômica, ele ainda juntou o seu Clarencio. Quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Somos nós, gente. Quem que vai aprender aquilo que a gente diz? Ninguém vai evoluir tomando água de coco lá em Porto de Galinhas. Nós vamos evoluir na luta do dia a dia. Lá é férias, é um repouso. Então, ninguém evolui assim. Nós evoluímos. Infelizmente, nós evoluímos. E o que é o sofrimento? Gente, o sofrimento não é uma imposição divina. O sofrimento é o que fazemos da vida. O nosso sofrimento é justamente movido pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo que estão dentro de nós. O vaidoso sofre por não receber aplausos, por não receber um tapete. O orgulhoso sofre por ver alguém que está numa situação melhor que ele. O ciumento sofre, o materialista sofre. Então, o sofrimento é uma consequência do mal que está dentro de mim. Enquanto ele lá estiver, eu vou estar em sofrimento. Então, o meu processo de evolução, por isso é que ele diz: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? E nós sofremos por quê? Porque o mal está dentro de nós. E até o sofrimento é que a gente vai incomodar. Porque senão a gente acha que não tem nada. Que não tem nada. Considerou Hilário hesitante. Penso, contudo, no martírio dos pais. Porque, olha, dói a gente sepultar um pai, a gente sente muita falta, né, da mãe, da gente. Mas olha, uma mãe e um pai sepultar um filho dói, não é pouco. Isso é uma dor. Falou um ministro generoso. Meus amigos, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Então, ou seja, os pais estão ligados, têm compromisso, foram eles responsáveis também pelo suicídio? Olha. Então é aquilo, o mal que eu faço, eu vou também ter que responder. E responder corrigindo o mal que fez. No caso aí com o próprio Júlio. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos, cismarentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma
ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente. Oh, meu Deus, né? Enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar, no mundo, constitui base firme para o êxito da reencarnação. Então tem como manter ele no mundo espiritual? Não tem. Só o fato dele estar em contato no ambiente já aliviou. Não prosseguiu, contudo. Se a gente soubesse, né? Eu fico assim, às vezes a gente fica pensando, porque nós espíritas, a gente tem tanta informação, né? Mas, puxa vida, quando nós vamos pro dia a dia, parece que apaga tudo da nossa mente, né? E lá vai a gente se complicando com a vida, né? É um desdobramento, é uma trabalheira para reencarnar, uma programação, tanta coisa. E a gente se atrapalha toda, a gente se atrapalha até dentro da casa espírita, atrapalhando o trabalho do Cristo. Olha, gente, não é fácil não. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou, sozinho, a câmara conjugal, o quarto deles, né? Do ferroviário e da Zumira. Sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorrido alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zumira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E, quando recebeu Júlio, conchegando ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies a nossa irmã que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Lindo, né? O trabalho da mãe, divina tarefa de criar. E aí eu fico pensando, gente, o ferroviário, como é o nome dele? Amaro. Ele já perdeu o Julinho, né, numa desencarnação, um filho. E ele vai novamente viver essa experiência. Não é fácil. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levaram-nos à comoção. Zumira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço até junto de nosso orientador e ajoelhou-se.
aquela humildade ingênua, lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça, transfigurada. Acabou de orar, né? Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, pensa a quantidade de luz, inflamando-lhe a fronte, e da destra que acariciava a irmã genuflexa, quem que estava de joelho na frente dele? Zumira, com Julinho nos braços, né? Projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio ergueu-a, conduzindo ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçada ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam um concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Olha que coisa interessante, por isso que a gente diz, não existe uma morte igual a outra, não existe uma reencarnação igual a outra, né? Então, ela pegou no colo e ele se acomodou, e é interessante como ela diz aqui, né? Já o corpo sutil do menino como se justapunha aos delicados tecidos do perispírito da mãe. Então, se ligando ali perispírito a perispírito. Irmã Clara e as companheiras oscularam, né, beijaram a futura mãezinha que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente. E retiramo-nos, tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira e Clarencio prometeu seguir, de perto, os serviços naturais daquela gravidez incipiente, ou seja, nessa noite ela engravidou. Você sabe que a concepção ela não ocorre no ato sexual, né? Horas depois, né? Às vezes até 12 horas, né, Aramida? Se não me falha a memória. Sim. 12, 13, 14 horas depois acontece a concepção, né? Tanto diz que no ato sexual, dentro dali do quarto, que eles chamam de câmara conjugal, só está o esposo e a esposa, se houver conduta moral, tá? Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Que era o caso do Segismundo, né? O trabalho dele seria maior. O caso do Julinho, não. O vínculo dele é só com a família. Então é aquilo que a gente chama de sistema único de reencarnação. Acontece de uma forma natural, não precisa de uma grande elaboração. Só mesmo para recuperar ali um pontinho, daqui a pouco volta de novo. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para interferência nos cromossomos,
garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Que nesse caso não tem. Inquiriu Hilário, estudioso. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. Porque a intelectualidade, a inteligência é um atributo do espírito, ele construiu aquilo ali, né? Ele vai construindo, ele foi conquistando. Mas se ele reencarnar e não tiver uma máquina cerebral apta para isso, ele não vai ter como exteriorizar a sua inteligência. Grande parte dos brasileiros já conheceram o menino Davi, né, que ele diz: eu sou cardiologista, né? Eu serei. E foi tão interessante que alguém mandou uma mensagem, uma veterinária, disse: Davi, vem ser veterinária. Ele disse: olha, eu adoro todos os bichinhos, mas não fui eu que escolhi, a cardiologia me escolheu. Como é que o menino de 5 anos dá uma resposta dessa? E fora toda a informação, todo o conteúdo e a naturalidade de aprender. 5 anos, gente. Está aqui no Brasil, Davi, fazendo sucesso aí nas redes, né? Porque deixa todo mundo realmente assim, meu Deus, como pode? E termos dificílimos, termos técnicos, e ele sabe explicar muito bem todo o processo. Então, ele tem uma máquina cerebral com capacidade para exteriorizar o que esse espírito já aprendeu. Ele está só relembrando e muito rápido, muito rápido. E é necessário, 5 anos, tá, gente? Perguntou André. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Você imagina um médico nervoso, medroso, porque as emoções a gente tem ali, né? As emoções básicas, né? E está ali realmente no sistema límbico e hipotálamico. Então, vamos ter que fazer ali um trabalho melhor, né? Preparar para que ele possa ser aquela pessoa que tem um certo controle sobre as emoções, né? Principalmente ali o medo, né? E a tristeza. Então, imagina se o médico entrasse numa tristeza profunda. Se ele dá plantão no pronto-socorro, todos os dias o que mais tem ali é morte. Isso a gente observa que a profissão na área da saúde, a gente foi preparado para isso antes de reencarnar. Eu digo que a área da saúde não é profissão, é missão. Você escolhe essa área, é um compromisso realmente muito grande. Mas vamos lá, vamos finalizar. Por que não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfaz a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, se rende depressa ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina, de novo, incentivada
pelo magnetismo da carne. Ou seja, esse parágrafo ele deixa bem claro que todos nós reencarnamos através de um trabalhoso, né? É muito elaborado, é isso que ele está dizendo? Não. Grande parte das reencarnações acontece como, gente? Automatismo. Que foi o caso aqui do Julinho. E tem que ser rápido, tem que voltar logo, porque deixou um monte de encrenca, um monte de coisa para se resolver. Né? Poderia até ticar, né, para que a gente entenda mais ainda. Primeiro ele diz, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos, né, formação ali do embrião, funciona de forma o quê? Cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de uma fiscalização. Qual é a causa e efeito? Julinho tem comprometimento com o Amaro e com Zumira e Amaro tem um comprometimento com causa e efeito, já estão vinculados um ao outro. Tanto é que eles disseram que a ligação do corpo perispiritual do Julinho ao corpo perispiritual da Zumira foi algo instantâneo. Porque eles estão vinculados já psiquicamente. É a lei de causa e efeito. É causa e efeito. Morreu com veneno, Glote, exatamente. Se afogou. Já se afogou. Agora falta ele resgatar esse processo, né? E ele diz, na reencarnação, basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Basta. A gente sabe que está assim de espírito querendo voltar, né? Vamos lá, gente. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso. O seio maternal, desse modo... Nosso mentor completou-lhe a definição respondendo. É um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que, em toda parte, nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Gente, vaso anímico. Ou seja, no final o que ele diz, maternidade não é uma tarefa fácil, mas ele diz, é sagrado serviço que a alma demora séculos para aperfeiçoar. Por isso que a gente vê aí mãe que não dá assistência, mãe que abandona os filhos. É porque isso é um aprendizado, que ele diz, de aperfeiçoamento das qualidades do sentimento. Então precisa a gente treinar bastante. E que, assim, é responsabilidade da mãe. Eu gostei desse vaso anímico, né? É ela que vai moldar esse novo corpo para essa nova chance, né? E que a alma sequiosa, ou seja, ela está com sede desse renascimento para voltar. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. E para ver que lá no Lar da Bênção tem a escola das mães. Elas vão para lá para aprender a ser mãe. Ou seja, é uma coisa que, assim, pode ter o instinto, mas você precisa aprimorar esse sentimento. É um treinamento espiritual. Uma dedicação, né, a esse ser, para que ele, como ele diz aí, para que ele possa, quando ele diz assim, fundição e refundição, né, a pessoa que
vai ser. E atrai, né? Esse vaso atrai a alma que tem sede de renascimento, que ele é afim. Que existe uma afinidade, reproduzindo-lhe o corpo desse. Então ninguém se liga a ninguém por um mero erro, acaso, não. Se eu nasci pela minha mãe, algo me atraiu. Existe um vínculo entre eu e ela. E para ver que quando a Odila passa para a Zulmira, ele se aquieta na Zulmira e já vai se fundindo. Porque ele tinha uma grande paixão pela Zulmira. Estão ligados, né? Isso. A palestra prosseguia, valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios. E em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento acerca do que havíamos visto. Então, meus irmãos, grande parte das reencarnações é esse processo aqui. Nós nos ligamos aos nossos afetos e aos nossos desafetos, num processo de lei de causa e efeito. Logo, não tem nada errado. E a lei de causa e efeito é uma lei divina e todos nós estamos submetidos a ela. Algum comentário? Me toca? Arumi? Wesley? Augusto? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É sempre assim, sabe, gente? Sabe aquilo que a gente muito quer, sofre porque não tem? Quase sempre foi o que não valorizamos quando tínhamos. E o que é o sofrimento? Gente, o sofrimento não é uma imposição divina. O sofrimento é o que fazemos da vida. O nosso sofrimento é justamente movido pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo que estão dentro de nós. Nós nos ligamos aos nossos afetos e aos nossos desafetos, num processo de lei de causa e efeito. Logo, não tem nada errado. E a lei de causa e efeito é uma lei divina e todos nós estamos submetidos a ela. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o nosso irmão Wesley, que irá fazer nossa prece de gratidão a Deus. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esse esclarecimento do estudo que mostra que tudo que o Senhor faz é perfeito. Se estamos ligados aos nossos familiares, tem um propósito. E que nesse propósito não me permita me rebelar contra Ti.
a única pessoa que pode ficar chateada com tudo isso pode ser eu. O que eu fiz no passado? Porque muitas das vezes não gosto de um irmão, do pai, da mãe, de um parente? Eu apenas estou refletindo aquilo que já fiz no passado, Senhor. Mas na Tua infinita bondade e justiça, o Senhor nos aproxima para que possamos resolver tudo aquilo que ficou lá atrás. E de desafetos, possamos ter irmãos em Ti. Que possamos compreender tudo isso, meu Pai, e nos esforçar cada vez mais. Porque além disso, do seio familiar, pode ter também uma pessoa difícil no trabalho, do lado da minha casa. Enfim, tudo está interligado. E eu preciso ter a consciência de fazer a minha parte. E quando eu digo fazer a minha parte, não é aquela parte em que eu ainda estou viciado no revide, na vingança. Não. É fazer a minha parte pensando no que o Senhor gostaria que eu fizesse. E por mais que me doa ainda o espírito orgulhoso, vaidoso e egoísta, mas essa dor, este sofrimento de ainda sentir fazendo a coisa certa, porque o vício do orgulho ainda dói, mas esse sofrimento vai fazer eu me aproximar um pouquinho de Ti, até um dia, Senhor, não doer mais, porque já se tornou natural, em que eu já posso refletir um pouco de Ti. Está longe, tenho consciência disso, mas que eu possa me esforçar cada dia, querido Pai. Muito obrigado, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.